Olá, amantes da filosofia, sejam bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Eu sou o professor Júlio Rodrigues. Eu sou o professor Claudinei Quitolina. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao primeiro vídeo, né, o que significa pensar filosoficamente. Nesse segundo vídeo aqui, com o meu grande mestre aqui, professor Quitolina, nós vamos ampliar e aprofundar um pouco mais as questões que foram colocadas nesse primeiro vídeo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, peço para você ver primeiro e depois volta aqui para assistir essa segunda parte que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, de compreender, certo, professor? Eu diria mais completa também. Vamos, Exatamente. vamos apresentar outras questões. Bom, e já para começar aqui, não vamos enrolar muito, né? Até vou pedir para você, claro, né, deixar um like no vídeo, se você gosta desse assunto, se inscrever no canal, para você estar sempre aqui acompanhando os nossos vídeos que vão estar sempre no ar aqui. Toda semana nós vamos inserir alguns vídeos aqui de filosofia. Pergunta que eu gostaria de fazer hoje, né, uma pergunta que talvez foi respondida de alguma forma, mas a gente pode aprofundar para as pessoas que nos acompanham aqui. Mas, professor, é possível conceituar filosofia? Ou ainda. Não, responda essa, depois a gente. É possível conceituar a filosofia? Muito bem, eu diria que é impossível definir a filosofia. De modo que, como dizia na outra abordagem, no outro vídeo, a filosofia é indefinível por natureza. Ou seja, a filosofia não é uma obra concluída. A história da humanidade não acabou. O tempo presente lança novas questões e a filosofia precisa se reinventar a todo momento. Agora, por outro lado, é possível conceber, conceituar a filosofia. Ou seja, precisamos de alguma maneira retroceder à Grécia Antiga para entendermos a origem do termo filosofia. Ah, A palavra filosofia é uma palavra híbrida composta por dois étimos, isto é, dois termos gregos, philo mais sophos, ou philia mais sophia, isto é, amor ao saber. A filosofia é o amor ao saber. Diferentemente do sábio que julga tudo saber, ou ter a posse do conhecimento, o filósofo, no entender dos primeiros filósofos, sobretudo de Pitágoras e Pitágoras. mesmo de Sócrates, o filósofo não é um sábio de plantão que pudesse responder ou solucionar todos os problemas humanos. O filósofo é aquele que busca o saber, não é aquele que tem a posse do conhecimento. Ou melhor dizendo, filósofo é aquele que tudo quer conhecer, não é aquele que tudo conhece. Melhor ainda dizer que a filosofia é menos a posse de um conhecimento e muito mais a busca pelo conhecimento. De modo que no exercício, na atividade filosófica, nós estamos sempre revisando, indagando e questionando os nossos próprios critérios de relevância ou de rigor. Hum. Não, e aí o senhor já respondeu a segunda pergunta, e eu acho que já é muito relevante aqui para a nossa discussão, porque eu já coloco uma outra pergunta também aqui para a gente ampliar. Se nem todo o pensamento ou a reflexão é filosófica, o que torna uma reflexão ou um pensamento filosófico? E aí a gente estava conversando aqui agora, antes da gente começar o vídeo, dessa dificuldade hoje, né? Eu tenho essa dificuldade em relação ao ensino fundamental, ao ensino médio. O senhor tem, acho, acredito isso também no ensino superior, que às vezes o aluno ele se coloca numa prova, numa questão ali, né? Eu posso pensar da maneira que eu quiser, porque né, a filosofia é isso. Eu posso, né, colocar aqui qualquer coisa, isso é filosofia, né? E aí a gente precisa deixar claro que não é bem por aí. Quando que o pensamento torna-se um pensamento ou assume esse caráter filosófico? Muito bem. Eu gostaria, antes de responder essa sua pergunta, que eu julgo muito importante, eu gostaria ainda, se me permite, retornar um pouco à questão anterior. A filosofia é concebida como uma atividade intelectual, ou seja, nós não podemos imaginar a filosofia como se fosse uma conversa qualquer, né? Um pensamento qualquer. A filosofia é o exercício crítico do pensamento. Nas suas origens gregas,
Todo ser humano, na medida em que lança perguntas, na medida que faz questões, na medida que se interroga, na medida que interroga o mundo, na medida que tem uma atitude de assombro, de espanto, de questionamento, de admiração e de perplexidade frente ao mundo, frente a si mesmo, frente à realidade, está filosofando. Essa é uma atitude, eu diria, comum a todo ser humano. O próprio Aristóteles vai dizer, na abertura, na frase de abertura da metafísica, de sua obra, diria, monumental, todo ser humano tem o desejo de saber ou de conhecer. Então, na medida em que nós perguntamos, indagamos, nós estamos tendo, sem dúvida, uma atitude filosófica frente ao mundo, frente à realidade, frente à própria vida. Mas a filosofia não se esgota na atitude filosófica. A atitude filosófica, ela é comum a todos e qualquer ser humano. Ela não é, né, entretanto, a mesma coisa que a filosofia. A filosofia é algo mais que uma atitude filosófica, que é a atitude de interrogação, de indagação, de questionamento. Isso se revela muito mais claramente quando nós perguntamos ou fazemos perguntas. Agora, para responder então melhor a sua questão, né, quando é que um pensamento se torna filosófico ou adquire um caráter filosófico, dado que nem todo pensamento é um pensamento filosófico. Nós, primeiramente, precisamos dizer que a filosofia, ou melhor dizendo, que o pensamento filosófico não é um pensamento desleixado, descuidado. Ao contrário, o pensamento filosófico é um pensamento rigoroso, ele tem critérios de rigor e de relevância. Então precisamos afirmar, ou melhor dizendo, identificar e dizer quais são esses critérios de um modo geral, que são consensualmente aceitos na filosofia. Quais são esses critérios que nós devemos, eu diria, adotar, né, para podermos pensar filosoficamente? O primeiro deles, sem dúvida, é o critério da reflexão ou da reflexividade. O que quer dizer isso? A palavra reflexão, né, significa o desdobramento, o retorno do pensamento sobre si mesmo. Então a filosofia é um pensamento que, além de pensar a realidade externa ao próprio pensamento, o mundo externo, a nossa mente, a filosofia pensa, indaga, investiga e questiona a si mesma. Então é um pensamento que se investiga a si mesmo, que se questiona a si mesmo. Ou seja, é o pensamento que quer saber dos seus fundamentos. Ou seja, em outras palavras, a filosofia é constante, é a constante atividade ou a crítica de si mesmo. Esse é o primeiro critério. Nesse sentido, então, preciso também dizer que a filosofia busca a autocorreção do pensamento. Na medida em que eu estou me questionando, eu preciso também me autocorrigir. Eu preciso me perguntar se o pensamento que eu estou expressando, manifestando, se os argumentos que eu estou apresentando, eles são válidos, se eles são universalmente aceitos, ou se eles podem ser aceitos. Então, esse é o primeiro critério de relevância, chamado reflexão ou reflexividade. Isso nós fazemos toda vez que nós nos perguntamos acerca daquilo que nós sabemos, isto é, como é que eu sei aquilo que eu sei. O segundo critério que eu gostaria de apontar aqui como importante, né, porque o critério é aquilo que permite, na verdade, distinguir ou discernir algo, né? Eu faço aqui alusão, por exemplo, a essas palavras que são muito caras à filosofia, as palavras critério, crítica e crise. Essas três palavras, elas têm a mesma origem no verbo grego krinei. Ou seja, todas elas são de multiuso na filosofia. Todas elas têm um largo uso filosófico. Todas elas nasceram juntas. O segundo critério, então, a meu ver, é o critério da radicalidade. Do latim radix, quer dizer raiz. A palavra raiz em português se originou da palavra latina radix. Ou seja, o pensamento filosófico não é o pensamento do homem do senso comum. O pensamento filosófico não se esgota na opinião.
A opinião é uma impressão sensível ou sensorial, é aquilo que parece ser. A filosofia pretende descer à profundeza, ou melhor, à profundidade da realidade. Então, ela tem uma certa, eu diria, aversão aos superficialismos, à superficialidade. É preciso, então, distinguir a aparência da realidade. Então, pensar filosoficamente significa ir à raiz de um problema, compreendê-lo a partir de suas origens ou de suas causas primeiras. Significa dizer, né, querer compreender um problema na sua profundidade. Nós vivemos numa época em que as imagens midiáticas, né, televisivas, parecem satisfazer o nosso intelecto. Nós precisamos retornar ao conceito. O nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, ele foi inundado por imagens. O conceito que é, digamos assim, a matéria-prima do pensamento, primeiro tijolo na construção, na edificação do nosso pensamento, está perdendo lugar para as imagens, né? Como se elas, por si sós, pudessem nos fazer pensar, né? Nós só pensamos quando nós conceituamos, quando nós concebemos. O segundo momento, então, do pensamento é a atitude crítica, né, de indagação sobre as origens de um problema, né, suas origens. E um terceiro critério ainda, né, existem tantos outros, mas esses três, ao menos, eu julgo serem os mais relevantes para a nossa análise aqui e agora. O terceiro é o da totalidade. O próprio Platão diz na República, ele diz também em outros momentos, né, que o filósofo é aquele que vê o todo. Só é filósofo aquele que enxerga o todo. Mas esse olhar, este enxergar, não é dos olhos do corpo. Esse olhar, esta visão, é dos olhos da nossa mente, né? Então, quem é o filósofo? O filósofo não é aquele que recorta a realidade, né? Não é aquele que pensa de forma especializada. Veja o caso do cientista. O cientista tem uma forma diferente de pensar. Por exemplo, o historiador só se interessa, e esse é, digamos assim, o seu foco principal, pelas ações do homem ao longo do tempo. O geógrafo só se interessa pelas ações do homem ao longo do espaço. O biólogo só se interessa pelos mecanismos de geração e de transmissão da vida. O físico se interessa pelo movimento dos corpos. O químico se interessa pelas reações das substâncias. O sociólogo, vejam, o cientista, chamado sociólogo, se interessa pela relação entre o indivíduo e a sociedade, ou entre o indivíduo e as instituições sociais. O filósofo não procede como cientista. Ele não é um especialista do pensamento, ele é um generalista no bom sentido. É aquele que abarca pelo pensamento a totalidade da realidade, é aquele que percebe a relação que existe entre a parte e o todo da realidade, ou do real. Por isso que as suas indagações levam na direção da busca das razões, isto é, dos porquês das coisas. Por isso que as duas perguntas fundamentais da filosofia são estas. O que é isto e por que isto é? Ou seja, o porquê isto é ou existe. Então, esses três critérios, eles, de alguma maneira, dão consistência, coerência e consequência lógicas ao pensamento. O critério da totalidade distingue o filósofo de todo outro e qualquer pensador, de outro e qualquer intelectual, diferentemente, por exemplo, como citei antes, do cientista, né, que secciona, recorta a realidade. A ideia de totalidade nos remete à ideia de sistematicidade do pensamento. O pensamento filosófico constitui um sistema de ideias, quer dizer, um conjunto ordenado, lógico, coerente de ideias, que formam, então, uma teoria, um pensamento.
Por isso que se diz, desde os gregos, que a filosofia é teórica. A palavra teoria e a palavra Deus, né, tem aqui a mesma origem. Interessante. O teórico é aquele que vê de cima, aquele que enxerga a totalidade da realidade. Do grego, theos, né? Teórico deriva desta palavra, desse radical grego. Ok? Muito bom, professor. Você tá entendendo, tá gostando aqui? Deixa um like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Porque esse aqui é o canal Voz da Filosofia, para você que aí é um amante da filosofia, né? Ou que está começando aqui esse passo da filosofia. Um principiante, um iniciante, É ou mesmo alguém já iniciado, digamos assim, na filosofia, o convite é para você. Eu me lembrei agora, enquanto o senhor falava disso, né, do símbolo da filosofia, que é a coruja. E aí aí temos aqui algumas corujas, mas aqui a coruja. E é muito interessante, né? Porque ela simboliza esse olhar da totalidade, mas mais do que isso, ela está acordada enquanto está todo mundo dormindo. Enquanto estamos todos dormindo, ela está acordada, né? Ela está vigilante, ela está olhando, ela tenta olhar de cima. E o senhor eu já vi, assim, eu morava numa casa, tinha uma coruja. Toda vez que eu chegava à noite, ela estava lá. E o olhar dela, assim, no escuro, era um olhar fixo. Para onde eu ia, eu me olhava, assim. E é muito interessante, né, isso, porque a filosofia, penso eu, que ela tem o filósofo, né, ou melhor, o amante da filosofia, ele tem essa característica, né? Ele tenta olhar para aquilo que ninguém está olhando, ou tenta enxergar aquilo que às vezes a pessoa só vê na superfície. E aí eu já queria colocar aqui uma outra pergunta, né? Me permita, já Opa, claro. vou interrompê-lo, porque não deixa de ser curiosa esta imagem da coruja, né? Você fala da coruja, eu lembro aqui, por exemplo, a menção, a alusão que faz Hegel, né, o filósofo alemão Hegel, à coruja. Ele vai dizer que o pássaro de Minerva, quer dizer, a coruja, só alça seu voo, né, ao anoitecer. Quer dizer, quando está começando a escurecer, né? Quando todo mundo está voltando para casa, quando as pessoas já encerraram as suas atividades, quando tudo já foi, digamos assim, construído, tudo foi produzido para aquela tarefa diária. Então a filosofia agora, né, quer dizer, o Ela pássaro começa. de Minerva está alçando o seu voo, como se a filosofia encontrasse o mundo acabado, pronto, e a partir daí pudesse então pensá-lo, compreendê-lo. É claro que esta ideia hegeliana ela nos leva para outra direção, mas talvez hoje nós devêssemos dizer o contrário, que o pássaro de Minerva, a coruja, alça seu voo já ao alvorecer do dia, que Oh, a filosofia está presente e sua atividade é constante durante todo o dia, toda a jornada de trabalho, né? A filosofia não é uma coisa que se faz depois, mas essa é uma questão que a gente pode explorar depois. Além da ideia de que a filosofia tem um olhar de 360 graus, né? Ou seja, vê o todo e tem um olhar fixo e ao mesmo tempo muito atento, ela percebe os detalhes da realidade, poderíamos chamar isso de compreensão ou de interpretação. Mas a filosofia, como vai dizer Marx, né, ela não se resume a compreender o mundo, a interpretá-lo. Ela busca a transformação da realidade, né? Mas essa talvez seja uma conversa para um outro vídeo ou para, quem sabe, para uma futura live. sim, porque a minha pergunta agora seria, professor, o que significa pensar de forma crítica ou ser um crítico nos tempos atuais? O senhor falou sobre sobre essa opinião que está tão sendo assim, tão buscada ultimamente, né? Você vê que toda hora tem gente dando suas opiniões, falando, e as pessoas às vezes querem saber a opinião do outro. Mas o que significa ser crítico, né, com a filosofia nos tempos atuais, em meio a tudo isso que a gente está vivendo? Nós, primeiramente, precisamos distinguir uma ideia de uma opinião. Como se diz, desculpe-me,
como se diz, opinião é como o nariz. Cada um tem o seu. A filosofia não se nutre, ela não se alimenta das opiniões. As opiniões são as nossas impressões sensíveis. A filosofia produz ideias. O filósofo é alguém que cria, inventa ideias. E as ideias, embora tenham, digamos assim, uma conexão com os nossos sentidos, as ideias são produzidas pelo nosso intelecto, pela razão, pelo nosso entendimento, por nossa inteligência. A filosofia não se confunde com o pensamento do homem do senso comum. A filosofia não é opinativa. A filosofia busca compreender o mundo, como dizíamos há pouco, né, em vista de sua transformação, tanto o mundo natural quanto o mundo social, tanto o mundo físico quanto a sociedade. Agora, quem sabe respondendo melhor a sua pergunta, o que significa ser crítico hoje? Quer dizer, no tempo presente, nos dias que correm, né? Dado que a filosofia é, no fundo, exatamente isso, um pensamento crítico. Eu diria mais, a filosofia é a matriz do pensamento crítico. Ela é a matriz do pensamento crítico. Esses três critérios que citei há pouco, da reflexividade, da radicalidade, né, da reflexividade ou da autocorreção, da radicalidade, do olhar profundo, da profundidade, sem ser obscuro, né, porque muitos, inclusive filósofos, imaginam que ser profundo significa ser obscuro, quer dizer, incompreensível. Nós aqui estamos fazendo algo diferente, ou pretendemos fazer algo diferente. É possível, acredito eu, ser profundo, sendo claro, sem ser obscuro. Então, esses três critérios, né, repito, da reflexão, o pensamento reflexivo, que se pensa constantemente a si mesmo, que se reinventa, que se autocorrige, o pensamento que se indaga a si mesmo e quer saber de si, a radicalidade e a sistematicidade, desculpe, ou totalidade, né, fazem parte daquilo que nós julgamos ser a criticidade, ou pensamento crítico, o senso crítico, a consciência crítica que a filosofia proporciona. Em outras palavras, chamamos isso de autonomia intelectual ou de emancipação intelectual. Boa. Então, o que significa ser crítico hoje? Isto é, diante da nossa realidade, né? É preciso dizer também que o filósofo e nós, como aprendizes da filosofia, estamos não só diante da realidade, precisamos estar adiante. Quer dizer, é preciso julgar, avaliar, questionar a realidade. Então, ser crítico hoje significa, primeiramente, questionar toda forma de preconceito, de superstição, ao mesmo tempo, buscar superar a própria ignorância. A filosofia é uma luta contínua contra a nossa própria ignorância, as nossas, eu diria, superstições, que são falsas crenças, e os nossos preconceitos, que são falsas ideias. Esse trabalho ele é ininterrupto. Ele fim. só tem começo, não tem fim. Por quê? Porque de forma insidiosa, a todo instante, novas ideologias, novas falsas ideias, falsas crenças vão se depositando na nossa mente. Então, o primeiro trabalho da filosofia hoje é o de fazer o expurgo, a erradicação dessas falsas ideias que povoam, que habitam as nossas mentes, que constituem verdadeiros obstáculos para o pensar crítico reflexivo. Eu chamaria isso numa palavra de desalienação. Desalienação do pensamento. Então, ser crítico hoje é combater em si e nos outros todos os preconceitos. Ou seja, não se deixar levar pela massa, pelas ideias dominantes ou pela cultura de massa. É melhor dizer que a filosofia é um pensamento que
que pensa contra um outro pensamento. Então, fazer filosofia hoje é pensar contra um outro pensamento. A filosofia sempre tem uma atitude contra-hegemônica, Boa. isto é, contra o pensamento dominante. Nós não fazemos bem filosofia se nós não pensarmos contra um outro pensamento. Então, a filosofia é uma resistência crítica contra um pensamento. Quando nós pensamos, nós sempre pensamos contra um outro pensamento. Boa. Embora pensamos também a partir de outros pensamentos. Mas é preciso saber quem são os nossos adversários. Contra quem nós estamos pensando. E nós só pensamos bem, do ponto de vista filosófico, quando nós pensamos contra. Porque quando nós pensamos a favor, é preciso dizer também que o direito de discordar não é maior que o direito de concordar. Mas quando eu concordo com um pensamento, esse pensamento não é necessariamente meu. Eu posso vestir minha mente com ideias, né, alheias, como diz o Schopenhauer, né? Eu posso entulhar minha mente com ideias advindas de outras pessoas, né? Por isso que o ato de leitura precisa ser muito bem procedido para que eu não seja, digamos assim, um receptor, um receptáculo de ideias alheias a fim de puramente replicá-las ou reproduzi-las. A leitura é importante, mas no ato de leitura é preciso que haja um contínuo exercício do pensamento crítico, né? Existem alguns adversários da filosofia que nós precisamos, de alguma maneira, identificar. Depois nós vamos responder uma outra pergunta, mas eu imagino, por exemplo, que a mídia, de um modo geral, tem para si Então, que então já deixa eu fazer então essa pergunta, né? Já que o senhor antecipou aqui, porque eu acho que o senhor já até respondeu, de certa forma, um pouco, que é por que a filosofia é vista, né? Ela é tida hoje como inútil pela sociedade capitalista ou pela sociedade contemporânea? O senhor acho que já respondeu um pouco, mas será porque ela leva a gente a pensar? Isso é um perigo? A gente sempre fala isso, né? Filosofia nos leva a pensar, isso é um perigo. Mas em que sentido ela se torna um perigo? a filosofia sempre foi perigosa, ela sempre foi vista como uma ameaça, né? Não para quem de fato exercita ou cultiva a filosofia. Ela é uma ameaça não para os filósofos. Embora a gente possa dizer de uma outra maneira que a filosofia também ameaça a nossa ignorância, ameaça as nossas falsas crenças, né? As crenças injustificadas, ameaça as nossas superstições, nossos preconceitos. Ou seja, a ideia de uma filosofia enquanto terapia da alma, enquanto cuidado de si. Muito bem, mas eu quero dizer sobre um outro sentido. A filosofia é vista como uma ameaça, ela é vista como algo perigoso pelos poderes constituídos, sobretudo pelo poder econômico e pelo poder político. Os governantes, né, se sentem pouco confortáveis ou nada confortáveis com a presença da filosofia nas escolas. Sobretudo quando a filosofia tem um espaço, né, curricular e possa ser de fato aprendida, cultivada e desenvolvida por professores e alunos. O melhor mesmo é retirar a filosofia, segundo os políticos, né? Veja o que fez o regime militar no Brasil, né? Removeu a filosofia, a sociologia da matriz curricular, a fim de evitar, digamos assim, a formação de um pensamento crítico. Porque todo pensamento dominante, autoritário, ele é avesso à filosofia. Então, a filosofia só se torna de fato valiosa na medida em que ela é capaz de desafiar o pensamento dominante, as ideologias que sustentam esse pensamento, e do ponto de vista da sociedade capitalista, algo só é útil quando tem valor econômico, quando pode ser trocado por dinheiro. É o que gera riqueza, o que gera fama, prestígio e poder. A filosofia não pretende nada disso. A filosofia passa ao largo, digamos assim, do mercado ou da lógica mercantil. Embora nós
vivamos numa sociedade mercantilizada, a filosofia precisa, até certo ponto, resistir a esta lógica da mercantilização do conhecimento. Então, em que sentido a filosofia é vista como inútil pela sociedade capitalista? Sob duplo aspecto. Primeiro, que ela não produz bens econômicos. Sim. Então, ela não vai alavancar, digamos assim, a produtividade. A filosofia não opera com o critério da eficiência competitiva ou com o critério da produtividade. O que a filosofia produz não pode ser rentabilizado, convertido em mercadoria. Podemos dizer que uma obra filosófica também se tornou um livro, e enquanto é um livro, ou na medida em que é um livro, é uma mercadoria, sem dúvida. Mas nós não podemos dizer que uma obra filosófica é apenas uma mercadoria. Uma mercadoria tem valor econômico. E no seu valor econômico, ela se esgota. A obra filosófica não é apenas uma mercadoria. Quando ela se torna um livro que é vendido ou é comprado. Não, ela tem valor cultural. Ela tem um valor que está para além do valor econômico. Ela tem um valor perene. Então, esse é um aspecto. A filosofia é inútil para o capitalismo, para a sociedade capitalista como um todo. Mas ela é vista como inútil porque ela é uma ameaça, uma instância crítica que visa desafiar e desmascarar o poder político e o poder econômico. A filosofia lança perguntas, como por exemplo, para que a economia? Qual é a finalidade da atividade econômica? Enriquecer as pessoas? Fazer fortuna? Produzir riqueza? Qual é a finalidade da tecnologia? Para que existe a tecnologia? Quem é o ser humano na sociedade capitalista? Quem é o trabalhador na sociedade capitalista? Ele é de fato livre? Mas como ele poderia ser livre se ele precisa vender a sua força de trabalho para poder se sustentar, sobreviver ou subsistir materialmente? Ele é de fato livre ou ele é o escravo assalariado? Boa. Então a filosofia desafia o poder econômico e, nesse sentido, ela forma opositores ao próprio sistema. Então, o sistema precisa calar a voz discordante, a voz dos opositores. Isso se faz como? Ou perseguindo os filósofos, ou então eliminando ou reduzindo o espaço da filosofia na matriz curricular, na educação de crianças, de jovens e de adultos. Pior do que não ter a filosofia é ter um arremedo de filosofia. Uhum. Não faz de conta. Uma coxa de retalhos. Uhum. É o que está acontecendo agora com o novo ensino médio, né? Se for ver, o novo ensino médio agora, no segundo ano, a filosofia tem uma... Ela chama-se ética e liderança. Ou você vai ter ali uma forma de criar líderes. A filosofia criando o objetivo de uma espécie de um coach. Então, e chama-se filosofia. E é assim, é preocupante, né? Como é que a gente vai lutar contra esse sistema aí? O sistema sempre se apropria da filosofia, se utiliza da filosofia para tentar justificar-se a si mesmo. Esse uso instrumental é o uso ideológico que nós precisamos combater, né? A filosofia não pode se deixar instrumentalizar por nenhum poder, seja ele econômico, político, religioso. A filosofia vive da liberdade, o filósofo vive da liberdade de pensamento. E vejo o caso aqui, quer dizer, lembro aqui o caso de Sócrates, que morreu em nome da liberdade de pensamento. A filosofia vive e dá, digamos assim, a própria vida em torno dessa questão. Quer dizer, o exercício da filosofia pressupõe a liberdade, né? Isso é um valor inegociável, né? Agora, só para fazer um arremate, Isso. A gente já está no... o pensamento filosófico, né,
não se esgota, não pode se esgotar da pessoa de um filósofo. A filosofia é maior do que um filósofo. Ou seja, um filósofo não pode pretender esgotar todo o sentido, ou todo o significado de uma filosofia. Por isso que nós temos uma história da filosofia. Filosofia que se reinventa, como disse antes, que é sempre retomada em diferentes períodos da história da humanidade, porque são novas questões, sempre novos problemas, e o problema é aquilo que há de permanente na história da filosofia. Os conceitos e os argumentos, eles sofrem modificações, mas os problemas, eles têm, digamos, uma certa perenidade. Então, nunca é tarde, como dizia Epicuro, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para filosofar. Então, mais do que estudar filosofia, precisamos fazer filosofia, precisamos filosofar, porque o mundo indaga, interpela o ser humano, interpela a filosofia também. Então é hora de filosofar. Ainda é hora de fazer filosofia, embora a filosofia não tenha mais o prestígio, a relevância que já teve no passado, mas ela é, eu diria, absolutamente necessária para os nossos tempos. Talvez mais necessária hoje do que já foi no passado. Muito bom, professor. Uma pena que o nosso tempo aqui já tá acabando. E quantas perguntas aqui fica nesse vídeo. Então, se você identificou alguma pergunta aqui, deixa nos comentários aqui para a gente poder responder em algum outro vídeo. Mas a pergunta aqui final aqui eu gostaria de deixar para a gente pensar aí num próximo vídeo é: e nós, professores de filosofia, ensinamos filosofia ou ensinamos a filosofar? Essa é uma dificuldade aí para todos os professores de filosofia e você que nos acompanha aqui através do canal. Eu acho que é isso então, ilustre. Tá bem, chegamos ao fim mais uma vez. Muito obrigado e nos encontramos nos próximos vídeos aqui no canal Vozes da Filosofia. Um grande abraço. Ok.